Boa tarde, queridos irmãos, paz seja com todos. Aqui é o pastor Sérgio, hoje trazendo para nós a nossa última aula da escola bíblica com o tema de 21 lições para transformar as nossas vidas. Então, hoje é a última aula, queridos, referente a esse tema. Nós vamos continuar depois com outros temas, tá bom? Então, você que tem nos acompanhado, não pare de nos acompanhar, continue nos assistindo, continue com as nossas aulas, continue aprendendo junto conosco, porque Deus vai continuar falando aos nossos corações. Mas hoje é a última referente a este tema. E aí, queridos, o que é que a última lição nos ensina? Ele vem com uma pergunta. Qual o propósito de Jesus nas nossas vidas? Jesus tem um propósito para nós. Jesus tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Então, qual é o propósito de Jesus para as nossas vidas? Ou eu poderia também perguntar com qual propósito Jesus veio a esta terra? Então eu posso perguntar da seguinte forma: qual o propósito de Jesus para a minha vida, ou qual o propósito de Jesus em ter vindo à Terra? Então vamos orar para nós entrarmos na lição? Querido Deus e eterno Pai, Tu és maravilhoso, e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Portanto, Senhor dos Exércitos, Paizinho querido, Tu és maravilhoso. Vem nos ensinar, vem nos capacitar, vem nos fazer, Pai, cada dia mais pessoas melhores para o Teu reino. Porque sabemos, ó Deus, que a Tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, Espírito Santo, o Senhor que tem o papel em nossas vidas de nos ensinar todas as coisas, vem nos ensinar nesta tarde, sim, ó Pai, referente ao propósito que o Senhor tem para nós, qual o Teu plano para a nossa vida. Portanto, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Vem falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, então vamos lá. Jesus veio com um propósito, isso é certo. E quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de projetos que Deus tem para as nossas vidas, nós estamos falando qual a vontade de Deus para nós, o que Ele também fez por completo para nós, qual a obra completa. Então, a principal obra que o Senhor Jesus Cristo veio para esta terra, qual o principal objetivo que Ele veio para esta terra? Salvar o pecador. Nós nos encontrávamos numa situação caótica, nós nos encontrávamos no pecado, e a Bíblia é muito clara em dizer: não há um justo, nenhum sequer. Isso mostra que pela nossa própria justiça é impossível nós nos aproximarmos de Deus. E o plano do Senhor de salvação, o plano do Senhor Jesus Cristo para salvar-nos, ou é nos reconciliar com o Pai. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos separou do Pai. Então vem Jesus agora para cumprir algo muito maior do que qualquer outro plano que o homem possa ter, ou qualquer projeto humano que nós possamos ter, porque aí é o projeto de Deus se cumprindo na vida de Jesus. E o projeto de Deus na vida de Jesus foi nos alcançar, pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, para que nós, pela fé, pudéssemos ser salvos. Por quê, queridos? Porque a Bíblia é muito clara que sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé nos leva a reconhecer em Jesus o único Salvador. Não há um outro, nenhum sequer. Só há um Salvador, só um intercessor entre Deus e os homens, e este Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ponto final. Este é o maior objetivo, o maior propósito
do porquê Jesus veio a esta terra: nos reconciliar com Deus, livrando-nos do pecado, apagando as nossas transgressões e nos fazendo agora, pela graça, aceitáveis diante de Deus. Porque é pela graça que sou salvo, nunca por mérito. Eu nunca vou merecer ser salvo. Se eu olhar para mim, eu vou ver que eu sou cheio de falhas, de imperfeições. Mas é a graça de Deus, é um favor que eu não mereço. É por Ele ter muito nos amado, é que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Isso, queridos, nós nunca podemos perder de vista. Então, amados, nós podemos ter falta de muitas coisas. Nós fazemos planos, nós temos projetos, mas entenda, ainda que algo nos falte na área material ou física, que nós não tenhamos ainda alcançado, nós nunca podemos esquecer que este plano do Senhor está concluído. E se você crê, você pode ser salvo, independente da sua vida anterior. Porque uma vez que você conhece Jesus, entrega os seus caminhos a Ele, Ele transforma a sua vida. Ele te pega, queridos. Você pode estar lá no pó, mas Ele te faz assentar entre nobres. Você pode se achar o mais vil pecador, mas Ele, pela sua graça e sua misericórdia, Ele te perdoa e te leva da situação de criação de Deus para filho de Deus. Porque assim a palavra de Deus nos diz, que nós passamos a ser filhos de Deus, a todos aqueles que creem no seu nome. Amém? Então esse é o maior milagre que o Senhor Jesus Cristo pode fazer na vida de qualquer pessoa. É o milagre da salvação. Quando nós nos arrependemos, esse milagre acontece. Amém? Bom, mas é só isso? Não. Jesus ele veio com muitos objetivos. E se você abrir a palavra de Deus agora, lá em João capítulo 2, verso 1. Olha só. João capítulo 2, verso 1. Ali você vai ver o primeiro milagre de Jesus. O primeiro. Quando Jesus, ele com a sua família, foi convidado para uma festa. E naquele momento, Jesus faz o seu primeiro milagre. E o primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Então, se você for ver lá no versículo de número 5, a mãe de Jesus chega para os empregados que estavam ali e falam: façam tudo o que Jesus falar. Porque a mãe estava falando: olha, acabou o vinho na festa, vai faltar vinho, o noivo vai passar vergonha porque não tem o vinho para oferecer para os seus convidados. E Jesus ele fala: mas não chegou a minha hora ainda, não é o momento. Mas a mãe de Jesus, ela mais uma vez fala: mas olha, aí ela pega, chama os serviçais, os garçons da festa: olha, obedeçam o que ele mandar vocês fazer, façam. E aí Jesus então pega, chama aqueles serviçais, fala para eles: olha, me tragam então as talhas cheias de água, encham de água. E essas talhas cheias de água tinham em torno de 70 litros, algumas até mais, mas Jesus falou para encher todas. E ali depois Jesus chega e fala: olha, agora você pega essa talha, leve para o mestre-sala, leve lá pro maître da festa, fala para ele experimentar o vinho, fala para ele experimentar isso. E lá, quando o mestre experimenta, ele viu que era um vinho muito melhor até do que o primeiro que estava sendo servido, que não era o costume. Normalmente se serve o melhor primeiro, para depois, quando as pessoas já tomaram bastante, aí você coloca o outro. Mas neste caso, Jesus fez o contrário. Esse mestre ainda fala: foi feito o contrário, né? O melhor veio para depois. O melhor sempre vem depois, porque o melhor vem de Jesus, né? Você pode ter buscado em tantos lugares por aí,
ter encontrado muitas formas de solucionar o seu problema, mas o seu melhor ainda está por vir, e o seu melhor vem de Jesus. Saiba disso. Bom, mas o primeiro milagre de Jesus foi um milagre não tão contundente, porque eu fico pensando da seguinte forma, e você pode raciocinar comigo. Jesus andar sobre as águas. Poxa, isso é um grande milagre. Jesus curar um paralítico, um grande milagre. Jesus dar vista ao cego, é um grande milagre. Então, esses milagres são notórios ali. Poxa, uma pessoa, ninguém anda sobre a água. Jesus andar sobre a água é um grande milagre. Mas o milagre de transformar uma água em vinho no momento de festa foi apenas um milagre que favoreceu o momento. É só para que não tivesse acabado aquele vinho, para que o noivo não passasse vergonha. Então foi um milagre, lógico que foi um milagre. Ninguém transforma água em vinho. Foi um grande milagre, não é isso que eu quero dizer. Mas o porquê de realizar o milagre é que foi um tanto quanto não tão necessário, né? Mas Jesus fez. E o que é que isso nos mostra, querido? Que o Senhor se preocupa conosco até nos pequenos detalhes. Faltar o vinho em uma festa era um pequeno detalhe. Curar um cego, andar sobre as águas, isso sim são milagres que chamariam a atenção de todos. Mas quem soube daquele milagre? Nós hoje, porque ficou registrado, porque os discípulos registraram, mas as pessoas na festa, talvez alguns nem ficaram sabendo do que aconteceu. Bem possível. Porque as pessoas já estavam ali, estavam festejando, o vinho foi sendo servido. Mas de onde apareceu esse vinho? O noivo deve ter ficado sabendo, o mestre talvez tenha ficado sabendo, mas as pessoas que estavam na festa, nem todas ficaram sabendo que o vinho que estavam tomando foi efeito de um milagre. Então, amados, não menos importante, não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer para você é que Jesus se importa com pequenos detalhes. Jesus se importa com você em pequenos detalhes. Jesus poderia ter causado um impacto muito maior no seu primeiro milagre se ele tivesse, de repente, chegado no meio da multidão e pedido para que descesse fogo do céu. Ou o Senhor poderia fazê-lo tranquilamente, né? Jesus poderia ter causado um impacto muito grande em seu primeiro milagre se ele chamasse as pessoas à sua volta e ali naquele momento ele curasse um paralítico, como ele fez depois em outros milagres. Mas o primeiro milagre de Jesus foi pequeno perto daquilo que poderia causar, o impacto que poderia causar na localidade. Então entenda, Jesus se preocupa com detalhes. Até porque, amado, presta atenção, assim, você fica imaginando da seguinte forma, se você vai abrir um restaurante, a sua propaganda maior, você vai dar ênfase ao que você tem naquele restaurante, a sua comida, né? Você vai dar ênfase ao que você vai servir naquele restaurante, se é um prato local, se é uma comida árabe, se é uma comida japonesa, você vai dar ênfase naquilo e a sua propaganda vai ser em cima daquilo e você vai chegar querendo impactar os seus clientes, para que eles depois façam a propaganda e falem: olha, aquele restaurante é muito bom, a comida lá é bem servida, a propaganda que eles fizeram foi muito boa, realmente me causou um impacto. Então, para você fazer uma propaganda, você vai fazer o quê? Você vai trazer comida. Mas se você está abrindo um restaurante e você apresentar roupas para as pessoas, olha, eu estou apresentando aqui uma camiseta nova que foi lançada, aqui está um sapato novo que foi lançado, o que é que isso tem de relação com o seu ministério ou com o seu plano de trabalho? Não tem muita lógica. Você está abrindo um restaurante, não uma loja de roupas.
Então, Jesus transformar algo, ele poderia ter causado um impacto muito maior se ele tivesse chegado já mostrando quem ele era. Mas não. Pelo contrário, Jesus ele fez um milagre que não ficou tão aparente para todos naquela festa. Ele não chamou a atenção logo de início. Por quê? Porque Deus quis que o primeiro milagre fosse algo simples, pequeno, para mostrar para mim e para você que Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Então, de repente, nós estamos passando por um momento difícil e preferimos correr para um banco para nos ajudar, preferimos correr para um médico para fazer alguns exames. A gente vai para outros lugares ao invés de primeiro procurar ao Senhor, porque achar assim, da seguinte forma: não, eu não vou incomodar a Deus com esse pequeno problema. Não vou incomodar o meu Senhor Jesus com esse pequeno problema. Saiba, nunca vai ser incômodo para o Senhor ouvir a sua oração. Nunca. Ele está sempre pronto a ouvir a sua súplica, a sua oração. Ele se importa com você, ele se importa com os detalhes, ele se importa com a sua vida. É projeto dele. Então, olha, o primeiro milagre do Senhor Jesus, e através dele foi revelada a sua glória e o propósito do qual ele veio. E é fato que ninguém iria morrer por falta de vinho, muito menos iria se salvar bebendo-o, e não havia nada de extraordinário nesta atuação. Mas, através dela, foi revelado o verdadeiro propósito do Senhor Jesus aqui na terra: suprir todas as necessidades do homem. Deus sempre quis suprir todas as necessidades do homem. Por mais simples e banal que possa parecer a sua necessidade, Jesus está plenamente interessado e desejoso em supri-la, das mais simples às mais complexas, das mais vitais às mais banais. Se for necessidade de um homem, o Senhor Jesus Cristo deseja realizar. Então, se é algo que é necessário, queridos, para a sua vida, o Senhor Jesus Cristo tem prazer em realizar isso. Não era o milagre em si, mas o propósito do cuidado com as necessidades dos homens que Jesus queria revelar. Não era o milagre, mas o seu propósito. Deus enviou Jesus para suprir cada uma das suas necessidades neste dia. Por menor e mais insignificante que seja o seu problema, Ele está à disposição para suprir cada uma delas. Jesus era sensível a todas as necessidades, como conta no livro de Lucas através da história do cego de Jericó. É interessante, amados, que ali havia... Jesus, ele quando andava, sempre uma multidão o acompanhava, era aquele mundaréu de gente. E quando Jesus está entrando na cidade de Jericó, ali havia um cego sentado pedindo esmolas. O cego é cego, ele não estava vendo. E aí ele ouve aquele alvoroço e ele pergunta: o que é que está acontecendo aí? Quem está passando por aí? E aí uma daquelas pessoas que estava seguindo o Mestre Jesus disse: quem está vindo é Jesus de Nazaré. Olha só, a resposta para aquele cego: quem está vindo aí é Jesus de Nazaré. Mas o cego teve uma revelação da parte de Deus. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele poderia ter gritado: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Porque foi assim que ele ouviu de quem disse quem é que estava passando. Porque quem passou a informação para ele disse: olha, quem vem aí é Jesus de Nazaré. Mas o cego, ele pega e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que a resposta do cego não foi Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, e sim Jesus, filho de Davi?
O cego, querido, ele revela o Messias. Ele era cego, mas não era tolo. Ele não disse simplesmente, ali vem um homem. Não, ele disse, ali vem o Messias, aquele que é esperado. Da descendência de Davi nasceria o Messias. Então ele não revela uma pessoa comum, mas ele revela o Messias esperado. Tá vendo Olha como que isso é forte, amados. E aí, a multidão que está ali, as pessoas que estavam ali, mandam ele se calar. Porque ele estava dizendo, olha, lá vem o Messias. Messias, tenha misericórdia da minha vida. Tu és o Messias esperado, o filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Mas aí, queridos, a multidão, aquelas pessoas que estavam ali, não gostaram de escutar ele falar isso, porque ainda não tinham visto Jesus como Messias, tinham visto Jesus como um homem comum, o Jesus de Nazaré, e não o filho de Davi, não o Messias esperado. E começaram a falar, cala, fica quieto, cego, não fala mais. Mas o cego aumentou a sua voz e continuou gritando e falando mais alto. E o Mestre Jesus para. Aleluia. Quando o Mestre Jesus para, ele olha para aquele cego e diz, a tua fé te salvou. Ele não somente foi curado, queridos, ele foi salvo. O que ele queria? Ser curado. Mas além de ser curado, o que ele recebeu? A cura e a salvação da sua alma. Por quê? Porque ele não revelou somente o homem, ele revelou o Messias esperado. Ele mostrou fé. A resposta de Jesus foi, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele creu que aquele que estava vindo não era um homem qualquer, não era um homem comum, não era só o Jesus de Nazaré. Não, ele era o Messias esperado. Ele é aquele que viria para mudar a sorte da humanidade, para religar o homem a Deus. E aí Jesus olha para ele, cura-o da sua cegueira e ainda fala para ele, olha, a tua fé te salvou. E a partir daquele momento, ele foi um salvo, ele foi um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, amados? Propósito. Para que é que Jesus veio na sua vida? Ele veio apenas para ser o Jesus de Nazaré, o homem que pode resolver um problema seu? Ou ele veio para muito mais do que isso? Para ser o Senhor da sua vida e olhar para você e dizer, pela fé você está sendo salvo. Amados, o Senhor se importa sim conosco. Ele tem prazer em realizar as nossas petições. Ele tem prazer em ouvir as nossas súplicas e trazer a resposta para o seu problema, seja ele qual for. Mas o maior propósito você nunca pode perder de vista. Ele veio para nos salvar. Ele veio para buscar aquele que estava perdido. Amém? Olha só. Jesus, ele supria as necessidades físicas. O cego voltou a enxergar. O paralítico voltou a andar. Então, ele supria as necessidades físicas. Ele supria também a condição financeira, ele alimentava aquele que tinha fome. Mas como isso? Lembra-se dos 5 pães e 2 peixes? Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes uma grande multidão. Tudo isso para mostrar que Jesus não se preocupa apenas com o seu físico, ele também se preocupa com a sua prosperidade. Porque aquele menino que cedeu os 5 pães e 2 peixes, ele levou para sua casa um cesto cheio. Sobrou muita coisa, ele não levou somente o que ele tinha dado. Ele ofertou naquele momento 5 pães e 2 peixes, mas ele saiu dali carregando muito mais do que ele tinha dado.
Porque Deus, ele é muito claro, quando você dá, ele derrama sobre você as janelas do céu, ele abre as janelas do céu e derrama sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Mas de um coração voluntário, nunca por imposição, não. Tudo que você for fazer no reino, querido, tenha um coração voluntário. Seja ele no que for, para orar ao Senhor, ore com um coração voluntário. Para adorar a Deus, tenha um coração voluntário. Para ofertar na casa do Senhor, tenha um coração voluntário. Nunca faça as coisas por obrigação, porque te mandaram fazer, porque você é obrigado a fazer. Não, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado. Porque se você fizer por obrigação, a Bíblia diz que ela não se agrada de sacrifício, e sim de obediência. Sacrifício, a palavra de Deus diz que sacrifício, o maior sacrifício já foi feito, foi Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Por mais que eu e você venhamos a sacrificar, ainda que dermos o nosso corpo como sacrifício vivo, disse Paulo que se não tiver amor, não tem proveito algum. Então não é por sacrifício, é por obediência, é por amor. Uma coisa está atrelada à outra. Então tudo que você for fazer, tudo que você fizer para o corpo de Cristo, tudo que você for fazer para o Senhor, faça com amor. Esse menino fez isso. E porque fez isso por amor, ele cedeu. Tá aqui, vou entregar. O mestre pediu, tá aqui. E o Senhor fez uma grande multiplicação. Alimentou todos os que estavam ali e ainda sobrou para aquele menino poder levar para sua casa e ainda ter fartura. Tá vendo? É assim que funciona no reino. O Senhor se preocupa com detalhes, com pequenas coisas. Se preocupa com a sua prosperidade, Ele se preocupa com o seu físico, Ele quer curar a sua enfermidade, Ele quer tirar você do problema que você está passando aí. Ele também preocupa-se com a sua parte emocional. Ele veio, e uma das coisas que Jesus disse, olha, no mundo nós teríamos aflições, mas tende paz em mim. Tenham paz, não se turbe o vosso coração, crê somente. Então, o Senhor Jesus Cristo veio para trazer paz à nossa situação emocional. Nele, querido, nós podemos ter paz. Nele, Ele veio para resolver o nosso problema emocional. Ele veio para tirar o ódio do nosso coração e colocar no lugar o amor dele. Ele veio para curar as feridas e traumas emocionais. Talvez você tenha sofrido abusos quando pequeno, ou passou por alguma situação complicada, mas o Senhor Jesus Cristo veio para curar a sua ferida emocional. Não importa o seu problema, não importa a condição que você tenha passado, Ele se importa com você sim, Ele te ama. Então, amados, não há nada que seja impossível para o Senhor. Nada. Creia somente. E o maior projeto, querido, nunca perca isso de vista, é a sua salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você esteja distante do Senhor, ouvindo através dessa lição de hoje, em algum lugar, e você esteja distante do Senhor Jesus, porque você se considera tão sujo, tão distante, ou talvez você se considere tão pecador, e você acha que você não merece o perdão de Deus. Mas saiba, amado, aquele que muito pecou, muito é perdoado. Aquele que muito deve, muito é perdoado. O Senhor tem prazer em te perdoar. Ele tem prazer em mudar a sua vida. Para isso, querido, basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confiar nele, e o mais, Ele tudo fará.
Nós passamos aqui 21 lições. 21 lições para chegar nesse ponto. Tudo se resume em Jesus Cristo. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Deus te abençoe. Amém? Feche os seus olhos. Talvez você queira fazer essa oração comigo agora. Talvez você queira voltar para os braços do Pai. Talvez você, nesse momento, ainda não tenha recebido Jesus como seu único, suficiente Salvador. Talvez você esteja longe, achando que não tem mais jeito para a sua vida. Talvez tenha até pensado em se matar, porque os problemas estão te sufocando, os problemas estão te afogando. Mas eu quero que você saiba, Jesus te ama. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você, amado, uma pessoa nova. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero apresentar todos aqueles que estão nos ouvindo através desta lição, Pai. Sejam os nossos irmãos ali do Mangabeira, sejam as pessoas que nos ouvem, Senhor, através do YouTube e do Facebook. Estejam onde estiverem agora, Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja os alcançando. Ó Espírito Santo, Tu és aquele que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Tu és aquele que nos ensina todas as coisas. Por isso eu te peço, Pai, neste momento, que o nosso coração seja quebrantado. Sim, ó Deus, e que nós possamos entender que o projeto do Senhor para nós é muito maior do que nós imaginamos. E por isso, Senhor, que cada dia o nosso desejo seja fazer parte do Teu projeto para toda a humanidade. Portanto, Senhor, vem perdoar os nossos pecados, limpa-nos de toda a nossa iniquidade. Pai, neste momento, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem como Salvador, ó Deus, que eles estejam, Senhor, sim, se arrependendo dos seus pecados, Te aceitando como o único suficiente Salvador, que eles estejam agora, Pai, confessando, Senhor, sim, ó Deus, a Ti como o único suficiente Salvador, estejam confessando ao Senhor, ó Pai, e vivendo uma nova vida, ó Deus, se entregando a Ti, procurando uma igreja evangélica, ouvindo a Tua palavra, Pai, e aqueles, ó Deus, que estão distantes, que eles possam voltar a ter o primeiro amor. Vem, ó Deus, perdoa-os, ó Senhor, limpa-os das suas iniquidades e escreve, Pai, o nome de cada um deles no livro da vida. Ó Deus, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui então eu estou me despedindo dessa primeira fase da nossa escola bíblica. Vou estar preparando um novo material. Provavelmente na próxima semana a gente já vai estar falando sobre um outro tema, um outro assunto. Se você perdeu alguma dessas lições, todas elas estão no YouTube. Entre lá no meu canal, você vai encontrá-la, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Vocês que estão próximos aí do bairro do Mangabeira, vocês que são aqui de João Pessoa, faça-nos uma visita, né? Nós estamos ali na principal do Mangabeira, próximo da Max Motos, ao lado da Max Motos mais precisamente, número 150, né, no bairro do Mangabeira, ali na principal do Mangabeira, tá bom? Rua Comerciante Alfredo, Comerciante Alfredo, alguma coisa que eu não me lembro agora, depois eu pego o endereço. Mas é bem conhecido ali, tá bom? Do lado da Max Motos, próximo da Casa de Bolos, Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós amamos vocês. Deus abençoe.